Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E todos os podcasts que eu estou fazendo, eu tô trazendo pessoas assim que eu gosto muito. E tinha uma pessoa que está na minha vida há muitos anos, e ultimamente também a gente tem estreitado os laços. E eu falei, gente, ele vai falar de um tema que eu acho que todo mundo ama, né? Que hoje a vida, né? Nossa vida no dia a dia, os animaizinhos de estimação estão fazendo parte cada vez mais, né? Tem uns, são nossos filhos, né? De quatro patas. E eu tô aqui com uma pessoa que o tema dele vai ser assim: vida, paixão por animais e a clínica que ele tem aqui, que eu não vou falar o nome, vocês vão adivinhar quem que é. Eu estou aqui com um amigo que eu conheço há mais de 30 anos. As pessoas acham que não sabem, mas a gente tem umas coisas em comuns que vamos falar durante o podcast. E eu estou aqui com o Dr. Juliano Oliveira Carlo Magno. Tudo bem, Juliano? Tudo bem? Seja Como é que muito tá? bem-vindo. Obrigado pelo convite, pelo carinho. E vamos aqui contar um pouquinho da história, um pouquinho da sua vida, que eu acho que vai ser legal. Obrigado mais uma vez. Imagina. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Que chique! Obrigada. Olha, gente, que linda. Uma recordação aí. Vetcare. Vou deixar aqui para todo mundo ver. Vetcare. Aqui, né? Vou deixar assim, que animais. Então, o Juliano, quem é o Juliano? Aqui em Cambuí. Ah, o Juliano da Vet Shop. Porque, afinal de contas, o Juliano tinha Vet Shop ali na Sim, Coronel Lambert. Coronel Lambert. E aí, ele abriu uma clínica nova, mas vamos chegar aí ainda. Primeiro, vamos perguntar para ele quem é o Juliano. Juliano, esquece o profissional, vamos lá. Quem é o Juliano? Você é parente, tem família em Cambuí? Conta um pouquinho da sua história. Quem é você, para começar? Então, minha família é toda daqui de Cambuí, a da família da parte da minha mãe. Eu sou neto do Pedro do Fausto, né, que muitos conhecem aqui, a chácara do Pedro do Fausto, onde tinha a mina. E meu bisavô também era daqui, o Fausto Oliveira. E meu lado do meu pai é de São Paulo, no interior de São Paulo. Então, quando eu formei em 2000, eu sempre vim para cá, meus pais tinham um sítio aqui, compraram, e eu sempre fui muito ligado aos animais. Sempre ajudei meu avô na roça. Então, assim, aquela vida do dia a dia, sempre em contato com os animais. Apesar de morar em Jundiaí, todo final de semana praticamente era aqui. Sim. Né? Você me conhece, era só boi e cavalo. Não, eu vou contar essa parte. Cachorro. Abre um parênteses. O Juliano, o que acontece? A mãe dele é a irmã da minha tia. A minha tia Lourdes, lá de Bragança Paulista. Beijo, tia Lourdes, saudade de você. Ela é Tia casada com o irmão do meu pai, com o tio Zé Raimundo. Beijo, tio Zé. Então, o que acontece? O tio Zé e a tia Lourdes, eles iam passar férias aqui em Cambuí. E quando eles vinham, eles moravam em São Bernardo, o Juliano também vinha de Jundiaí e nós encontrávamos todo mundo ali na casa do Pedro Fausto, que é o avô dele. Então, a minha tia chamava a família dela e nós ficávamos ali, criançada. Então, o Juliano vinha. Aí, nós ia brincar, o Juliano só falava boi, cavalo, natação. Boi, cavalo, natação. Eu falava, gente, eu não aguento mais. E cachorro. Eu não aguento mais esse menino falar boi, cavalo, natação. E por falar em natação, você ainda continua nadando? Não parei. Porque eu falei, esse menino, ou ele vai ir pro lado da veterinária, ou ele vai pro lado da natação, porque ele só falava nisso, né? E nós tínhamos essa amizade de infância. É lógico que no decorrer da vida, nós nos distanciamos, mas quando ele veio para Cambuí, e abriu a vet shop, aí a gente já sabia, eu sabia onde, se eu quisesse conversar com ele alguma coisa, eu sabia onde achar ele. Então, ele estava mais próximo da gente agora, né, Ju? Então, quando eu vim para Cambuí, eu formei em 2000, aí tive a oportunidade, meu avô falou assim, filho, por que você não vem para cá, né? E a gente pensou em montar alguma coisa. Então, na verdade, no começo, eu montei no porão da casa do meu avô. Então, era só o Juliano veterinário. Uhum. Então, uma história assim muito complicada. Como é que você entrar numa cidade nova e não tem? Então, eu morava no porão da casa do meu avô, que é aqui na chácara. Meu avô morava em cima, eu ajudava aí. Onde é a chácara? A chácara é aqui nessa Vila Ramos. Tem uma escola lá. É uma escola hoje, que é a escola, acho que da Milene. Sim, então só para vocês saberem onde é. Então, a parte de baixo eu morava ali. Quando eu montei, assim, a minha casa era... O meu quarto era quarto, cozinha e banheiro. A minha sala virou recepção e minha cozinha virou a clínica. Então, assim, era um consultório veterinário. Então, quando a gente montou, eu ajudava. Eu fiquei um pouco ajudando o meu tio, o Flávio, da Agropecuária Oliveira, que é técnico agropecuária. Ajudei ele 1 mês, 2, e estava ali. Aí eu falei, tio, vou montar meu próprio espaço, meu consultório. E no começo, eu comecei atendendo alguns cachorros, marcava alguns atendimentos, fazia muito atendimento domiciliar.
e para até você ficar conhecido, né? Então, assim, como diria, atendia a região inteira e qualquer Sim. horário, sempre, todos os dias. E aí nós começamos ali, fiquei acho que 2 anos ali, e aí começou a ficar pequeno o lugar, ficou muito pequeno, a gente atendia de noite, madrugada, e ia ficar muito apertado o espaço. Aí nós mudamos para Coronel Lambert, onde ali onde é a Cilar Móveis. Sim. Só que antigamente era muito pequenininho. Pequenininho. E eu tinha uma loja, um banho tosa e um consultório com centro cirúrgico. E ali foi assim, nós ficamos ali 2 anos. E assim, tem uma história que eu brinco, né? Que a hora que decidi montar, que a clínica estava lotada e entrou um cachorro na minha clínica sem dono, com sintomas de envenenamento, sem dono. E a gente pegou, tratou tudo. E eu falei, nossa, então o lugar assim é um lugarzinho certo, que os animais estão procurando o seu próprio dono. Socorro. A gente conseguiu salvar e arranjou um dono para ele. E aí, depois de algum tempo, mais uns 2 anos que a gente ficou lá, a gente mudou para Coronel Lambert, na 345, próximo ao antigo fórum ali, que hoje é o batalhão. Aí nós ficamos um bom tempo ali, tivemos a estrutura melhor, adquirimos raio-x, começamos com laboratório clínico. Mas dá uma pausa nessa parte aí ainda. E assim, vamos devagarzinho. Calma aí que eu quero chegar aí ainda. Quero falar do Juliano ainda, né? Como foi sua infância? Você já contou um pouquinho da sua infância aqui. E quais são as suas primeiras lembranças com o animal? Porque assim, lógico, você vinha aqui na casa do seu avô e tal, mas você foi crescendo. E qual foi a primeira experiência que teve com algum animal? E qual animal foi esse? Então, assim, sempre meu tio é técnico agropecuário, eu gostava de acompanhar muito ele. Né? E meu avô também, sempre muito. E por isso que acho que a minha mãe acabou de adquirindo um sítio. E assim, eu me lembro que eu tinha, isso eles me relatam alguma coisa, eu lembro, vagamente, com 5 anos, uma vaca adoeceu do meu avô. E aí, meu avô queria, na época, eles não gostavam muito de tratar, assim, então, vamos sacrificar. Eu falei, não, nós vamos tratar. E eu bati o pé e fiquei em cima, fiz meu avô montar, meu pai e minha mãe montar uma tenda, porque ela estava no meio do pasto, e nós ficamos dando soro por 5, 6 dias ali. Tá? Eu não lembro se a vaca viveu ou acabou falecendo, mas foi um contato que eu dormi ali praticamente com o animal ao relento na barraca. Então, assim, isso foi a primeira indicação que acho que a gente estava ali. Como os outros animais, né? A gente tinha uma cachorrinha que chamava Bolinha, e depois teve a Milady, e eles ficavam doentes, eu ficava o tempo todo com eles, assim. Então, você já tinha aquele instinto de cuidar. Não largava Já é até de você, resolver. já é seu isso daí. Então, assim, e sempre não admitia perder, né? Então, eu tinha que curar a qualquer custo, mesmo de pequenininho. Bati o pé e tinha que tentar fazer o melhor. E agora eu quero que você fale um pouquinho, porque quem conhece o Juliano sabe, mas quem não conhece, gente, o Juliano é casado com a doutora Cláudia Catelan, linda, maravilhosa, que vai estar com a gente também daqui uns dias falando um pouquinho dela. Mas você é casado, tem 2 filhos lindos, né? Isso. E como é que é a sua rotina em casa? Esquece o Juliano veterinário. Como é que é em casa? Porque, ó, eu tenho umas fadas madrinhas, que quando eu fui falar um pouco do Juliano, eu tenho umas pessoas que me passam alguns detalhes, sabe, da vida dele. Eu falei, me fala alguma coisinha. Ele adora cozinhar, gente. Você não tem noção como ele adora cozinhar. E como é que é a sua rotina em casa? Assim, é bem corrida, porque a gente mora num sítio. A gente optou por morar no sítio para ter uma melhor qualidade de vida para as crianças. E lá a gente brinca que é um mini zoológico, porque tem de tudo um pouquinho, né? Então, assim, eu quis participar, dar essa oportunidade para eles, por mais que seja mais difícil o acesso, tudo, mas não é tão longe, né? Mas é mais gostoso para eles terem a vida do dia a dia, do campo, da rotina. Então, nossa vida do dia a dia, assim, acorda muito cedo, né? Um estuda de manhã, o outro à tarde, aquela rotina. Então, de manhã a gente leva eu volto, cuido dos animais. E o Pedro Jorge, que é o pequenininho, me ajuda também, como o Lorenzo. A Cláudia atende na clínica dela, a gente meio que reveza nós dois, né? Então, assim, é uma rotina bem corrida, mas é bem gratificante, né? Então, assim, a gente tenta fazer o almoço para as crianças para ter uma qualidade melhor de alimentação, né? Preconiza sempre fazer o lanche deles, então, assim, é muito legal. E à tarde, quando a gente volta para casa, tem sempre um tem natação, outro tem violão, outro tem inglês, e aquela rotina do dia a dia, que tudo eles que decidem o que querem fazer. A gente não impõe. Você me mostrou uma foto esses dias do seu cachorrinho, do seu filho cuidando do cachorro dele, né? Isso. E com cobertorzinho. Então, Isso. os seus filhos também tá despertando esse lado de cuidar muito dos animais? Um fala que quer ser cientista, o outro paleontólogo. Então, assim, mas eu acho que eles gostam muito de animais
E sempre eu falo, essa responsabilidade eu tento passar para eles. Sim. Tanto na parte, né, da vida do dia a dia, que tem que ter uma responsabilidade. Se você assumir um animalzinho, você tem que cuidar dele. E tanto ele cuidar do irmão e o irmão cuidar dele. Então, a gente Sim. tenta sempre focar nisso, né? Conta para mim, conta para quem está nos assistindo a história que você me falou, que a cadela deu cria de 11, né? E seu filho queria ficar. Conta como é que Isso. foi. Foi assim, a Rottweiler nossa deu criar 11 filhotes e a gente foi para vender, né? E demora muito, porque assim, é um cachorro de porte grande. E eles eram maravilhosos, né? E meus filhos assim, pai, vamos ficar com todos? Eu falei, vamos, não tem problema os dois, né? Vamos. É só vocês cuidarem deles que fica tranquilo, né? Com uma semana, vou resumir um pouquinho. Com uma semana que eles estavam cuidando, pai, eu acho que meu amigo vai querer um. Porque, lógico, realmente dá muito trabalho ter um cuidado, né? A gente tenta fazer o melhor cuidado possível. Sim, Né? isso é muito legal você falar, porque hoje, lógico, vai ter criança nos assistindo lá, e as crianças querem ter. Todos Sim, eles sim, querem sim. ter. Só que eles não querem cuidar. Então, isso que você fez, vou colocar eles para cuidar, para eles verem quanto trabalho dá, para ver se vai querer ficar com os 11 mesmo. É muito importante a gente colocar a criança na nossa rotina, fazer eles participarem das rotinas domésticas, não é isso? E aí, né, ele falou assim, pai, eu acho melhor te arranjar um dono para eles, que eles vão ficar só com as mães mesmo, porque tadinho deles, eles precisam de uma família. Aham. Entendeu? Então, aí foi o ponto de vista que eu queria que eles aprendessem. Então, assim, eu acho que é importante ele ter eu quero adotar um cachorrinho. Tem que ter essa rotina. É segunda a segunda, tem que tomar banho, tem que tomar vacina, tem que ter o cuidado. Praticamente é um dependente para o resto da vida. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa rotina. E eu tento pôr isso para os meus filhos, né? A gente tenta, como pai, tentar passar isso para eles. E não é um Não só dos brinquedo, animais, né? é para a vida. Sim, porque não é um brinquedo. Porque às vezes a criança, quando ela A vai crescendo, ela responsabilidade. ganha um brinquedo, ela pega o brinquedo e enjoa, ela deixa de lado. E o cachorro não é um brinquedo. Não tem como. O cachorro, você falou bem legal que tem que colocar na vida dele e saber que é pro resto da vida. Que às vezes eles vão embora, mas o cachorro fica. Ou muitas vezes levam, né? Vão mudar, levam os cachorrinhos. Mas é importante saber isso, colocar isso na mente das crianças, que o cachorro não é brinquedo, que o cachorro é para a vida inteira, é para cuidar. E daí ter esse contato. Porque às vezes os pais ficam assim, eu quero fazer tudo, eu quero limpar, eu quero cuidar do cachorro, e o filho fica só com a parte boa, que brinca um pouquinho e já deixa de fora. Então, criar esse vínculo, essa responsabilidade com o cachorro é muito importante, né? Tanto com um cachorro como um gato, um Sim. peixe, um passarinho. Todos esses pets, hoje em dia, tem que ter um cuidado especial, né? E a gente brinca que hoje ele já virou um adendo da família, né? Um filho ali. Sim. Então, assim, eu brinco que alguns donos falam assim, eu não sou pai de pet. Outros falam, eu sou pai de pet. Eu falo, não importa o que seja, tem que ter o carinho, o cuidado, Sim. né? E tem que ser ali para a vida inteira. Tá, eu vou perguntar aqui. Como surgiu o amor por cavalos? E o que representa o Aras na sua vida? Porque eu sei que você trabalha também. A gente fala muito de animais de pequeno porte, igual você acabou de falar, mas eu sei também que você cuida muito de animais. Você presta serviço em Aras, enfim. Você tem também um Aras na sua casa, né? E como é que é essa paixão, como é que é a sua rotina com os cavalos? Então, eu sempre tive vontade de criar cavalo, desde a época do meu avô, da lida do campo, com os animais. E eu sempre gostei muito da raça quarto de milha. Né? Gosto de todas as raças, Mangra Marchador, Lusitano. Eu sou técnico do Lusitano, do quarto de milha, do Palusa, de várias raças. E eu gosto da parte clínica e reprodução de equinos. Eu trabalho com isso também. E aí, em 2000, né, eu praticamente estava formando, conheci a Cláudia, minha esposa. E aí, ela também gosta muito de animais, e a gente começou a criar cavalo. A gente adquiriu alguns animais e começamos a criar. Então, assim, tem o Aras hoje, chama Aras Rancho São Pedro, em nome ao meu avô, que é o Pedro do Fausto. E começamos com a raça na parte de tentar fazer um melhoramento genético e aprimoramento. Então, hoje o Aras, ele trabalha com a parte de internação de equinos e também na parte reprodutiva de equinos. Então, hoje, eu tenho uma égua e eu quero inseminá-la. Então, a gente faz um protocolo, leva o animal, fica internada, e lá a gente faz toda a conduta, tanto de inseminação a fresco, congelado, também fazemos embriões, que aí o que é o embrião, né? O embrião você pega o óvulo da sua égua que você quer, e um sêmen de um cavalo, muito importante, insemina depois de 8 dias, depende do estado clínico da égua, aspira e implanta numa barriga de aluguel. Então, assim, uma égua pode gerar vários produtos. Sim. Então, assim,
E a parte clínica também, a parte odontológica de equinos, nós fazemos lá. A parte clínica de locomotor, tratamentos, atendimentos a cólicas. Às vezes chega um cliente, não pode cuidar em casa, traz para a gente, fica internado, entendeu? Então, essas partes de protocolo de internação, a gente já está conseguindo fazer por ali. E a paixão por cavalo? Então, paixão por cavalo Já vem de infância também. De criança, do meu avô, né? Tem essas... A gente brincava que tinha os desfiles de cavaleiros, né? Que a gente adorava fazer. Na época, a gente enfeitava o cavalo. Sim, o meu tio colocava... Você lembra do tio Tom também, que você gostava dele, Tom, né? muito meu amigo. O tio Tom, ele é irmão... O Carlos. O Tom, para quem não sabe, a gente fala Tom, mas ele é irmão do meu pai, do Geraldo, né? O Tom, ele era muito conhecido por gostar de cavalos. E o Juliano ia muito na minha casa por causa do cavalo. Meu tio sempre teve cavalo. Até daqui uns dias a Renata também vai estar aqui. A Renata é filha do meu tio Tom. E o cavalo... E o meu tio Tom sempre gostou de ficar muito de cavalo. Ele teve vários cavalos. E o Juliano ia muito lá por conta de cavalos. Sim, a gente andava de noite. Você lembra quando foi o seu primeiro cavalo? Quando você ganhou? Quantos anos você tinha? Eu tinha uma égua que chamava Goiana. E ela faleceu faz uns 5 anos só. Ela, assim... Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Ela durou quase 30 anos. Então, assim, a égua... meu tio, minha mãe acabou comprando do meu tio e ficou comigo, né? Era meu xodó, né? Então, assim, tudo era Goiana. Nossa, durou bastante, porque você cuida, né? Você cuida muito bem. Ela durou muito. Então, eu brinco assim que até o meu filho, o Lorenzo, que é o mais velho, montou na Goiana. Então, de tão velhinha que ela ficou. Mas era muito bom, assim. O cavalo, ele entra na vida da gente como o cachorro, como o gato, e não sai. É um vício, né? É um vício. E deixa eu te dar uma pergunta, curiosidade minha agora, que veio na minha cabeça, só que agora. Nós vemos aí muitos tratamentos que são feitos com cavalos, né? Para crianças autistas. Eu vejo que o cavalo, aconteceu um caso um dia com o maridão. O maridão adora cavalo. E começou a gostar depois que veio morar na roça, né? Ele tinha medo antes. E hoje ele estava muito nervoso em casa com alguma coisa. Ele tentou pegar o cavalo, ele não conseguiu. Aí eu lembrei disso, eu falei assim, eu acho que o cavalo tem uma sensibilidade tão grande que quando ele vê a pessoa que está agitada, ele não deixa nem subir dele. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque existem muitos tratamentos que as crianças fazem com crianças, né? Com pessoas, com cavalos, não é isso? Sim, tem a ecoterapia, né? Tem a fisioterapia, que faz parte da ecoterapia. Tem a fonoaudiologia, que também... eu vejo alguns tratamentos que, assim, até que o cavalo... a gente brinca que você andar a cavalo, você movimenta todos os músculos, né? Você consegue compartilhar. E a sensibilidade, o cavalo acalma, o cavalo te dá prazer. Então, o cavalo, assim, só de você chegar. Às vezes eu brinco, né, que tenho meus cavalos, às vezes eu fico 6 meses, 1 ano sem andar neles. Mas o ato de ir lá tratar deles, de pôr a mão em um cavalo, eu brinco que já alivia muito o seu estresse do dia a dia. Então, eles funcionam como terapia. Então, para criança, para problemas de crianças com problemas físicos, com problemas psicológicos, para tudo, isso é ótimo. Existem as ecoterapias que tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tudo faz parte da rotina ali do cavalo. Isso é muito importante. E, assim, você vê hoje estudos e quadros evolutivos, assim, crianças... né? É melhor 200%, não sei. É muito grande a melhora. Isso é muito importante. Porque é um animal tão grande, né? E a gente pensa assim, um cavalo, né? Eu lembro, a primeira vez que o maridão subiu no cavalo, ele ficava assim, meu Deus, tem uns 500 quilos. O que eu faço, né? Como é que eu faço? Porque você que domina o cavalo. Mas ele percebe também se você... Sim. Não é isso? Na verdade, assim, eu falo que é uma união, é um conjunto. Sim. O cavalo e o cavaleiro são um conjunto. Se eles andam... Se o cavalo está estressado, o cavaleiro tem que estar calmo. Tem que ir assim, um se invertir do outro. Sim. Se o cavaleiro está estressado, ele tem que acalmar, porque senão ele vai passar o estresse para o cavalo. Sim. Então, você tem que tentar ficar os dois na mesma sintonia. Sim. Se tiver na mesma sintonia... Eu tenho um amigo meu, o Gilson Vendrame, que me ensinou muito a montar cavalo. Ele é de Jundiaí, ele é um ótimo treinador de rédeas, foi campeão mundial. E é uma pessoa maravilhosa, assim, espetáculo. E ele falou, doutor... acalma, você está passando para o cavalo. Então, assim, acalma ele. Hoje ele está estressado, você está muito calmo, então tenta acalmá-lo. Uhum. Então, assim, é muito disso, de você ter essa rotina. Sim. Então, assim, da rotina da convivência. Aí você tem que tentar passar isso para o animal.
Agora, eu acho muito importante o que você falou, essa parte do tratamento com equinos para criança, para adultos. E todo mundo teria que ter essa oportunidade. Os pais que têm crianças com um problema, que procurar algum lugar que tenha essa ecoterapia e incentivar isso. Eu acho que aqui na nossa região, É isso que eu eu sei que tem em Pouso Alegre, eu acho que Extrema parece que estava tendo, mas eu acho que seria legal, né? Até Cambuí, Sim. oportunidade, até no meio da prefeitura, um convênio, alguma coisa, que seria importante isso, porque melhora a qualidade de vida em muito. É importante você falar isso porque é um animal tão grande que às vezes a gente tem medo pelo tamanho dele, mas você falando da sensibilidade do que ele traz para as pessoas, seria seria ótimo, né, esse tratamento. Eu conversei com uma amiga minha que ela tem uma filha que ela tem dificuldade de andar e não falar, e aí ela tá fazendo tratamento em Pouso muito Alegre, bom, se eu não me engano, muito bom. porque ela falou assim, melhorou e muito, Muito, né? muito. E autista também. Então, eu acho assim que é um tratamento, gente. Tudo que a gente tem na vida para ajudar o ser humano, a gente tem que, né, adequar. Então, fica a dica aí, ó. Vamos trazer esse tratamento para Tem Cambuí. muitos hospitais hoje que recebem, assim, não são todos, a gente tem que obedecer as normas e as condutas sanitárias, mas que recebem cães e cavalos dentro do hospital, Aham. porque isso melhora a recuperação em Sim. muito das pessoas. Isso é um fator que é muito importante. Agora, vamos lá. Que você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Como você decidiu a carreira de médico veterinário? Porque até então você gostava, pô, também adoro, mas eu nunca me vi fazendo isso. Esses dias eu fui na clínica e eu vi a Vitória, né, que também também é veterinária que atende com o Juliano. Sim. Ela estava examinando um cachorro e eu quase tive um colapso, né? Então, não é para mim. Então, eu sempre gostei, morei na roça a vida inteira, mas não é para mim. Então, você, em que momento você falou assim, quero, porque você fazia esportes, enfim. Mas em que momento você falou assim, quero ser veterinário? Mas eu acho que eu não tinha muita escolha, né? Porque eu amava bicho e amava natação. Aí, com o meu tamanho, não ia dar muito certo a natação. Então, ia ser meio complicado. Então, eu falei assim, acho que a gente tem que ir para a parte de estudo. E aí, foi esse caminho da parte da veterinária. Que aí, eu comecei a estudar em Alfenas, né? Entrei em 96, depois eu saí em 2000. Então, assim, não tinha muita, assim, escolha. Eu gostava muito de animais. Então, assim, eu brinco que eu não tinha outro caminho, né? Tinha que Sim. ser aquele caminho mesmo. E aí, meus pais sempre me apoiaram muito, né? Meu pai faleceu ano passado, em novembro. A minha mãe, né, assim, sempre me apoiaram muito nessa parte. Minha mãe, assim, ela é muito brava, muito rude, mas sempre incentivou. Vai, faz. Mãe, mas a faculdade é paga. Vai que a gente dá um jeito. E sempre deram jeito, né? Então, assim, sempre foram ponta firme nisso aí. Manda beijo pra Dioné. Beijo, Minha mãe, Dioné, linda. meu pai Tarcísio, que faleceu ano passado. Deixa saudade, né? Mas, assim, foi muito assim. Minha mãe muito brava, meu pai muito bravo, mas sempre apoiaram a gente em tudo. Sim. Vai que dá certo. Nunca não dava. Sim, isso é muito bom. E depois, em 2000, formei. A minha esposa, Cláudia, também. A gente brinca, muito brava também, mas sempre incentiva. Vai que dá certo, vai que dá certo. Ela é um amor, a Cláudia, não é brava. Eita, eu tô brincando, mas assim, sempre incentivando, né? A gente sempre, depois que eu formei, fiz pós-graduações, então a gente vai chegando isso aí. Então, assim, sempre incentivando muito. Então, isso é muito importante, o apoio da família, né, em todos os sentidos. Tem as crianças, pai, vai, faz isso. Então, assim, tudo. E nunca para de estudar, né? Eu acho que médico, independente da médico veterinário, médico normal, igual a doutora Cláudia, que é coração, vocês estão sempre estudando, porque a evolução... Porque assim, cada dia tem coisas novas e a gente nunca consegue, por mais que você tenta, sempre tem coisas novas. Sim. E você tem que estar se atualizando. Sim. E tentar trazer o dia melhor para os animais. Sim. Então, assim, a gente tenta aí equipar a clínica para fazer tudo de melhor. Vamos chegar na clínica. Então, assim, essa parte aí que você falou, Sim. como decidiu? Eu acho que não tinha muita escapatória, tinha que ser veterinário ou Pastor, veterinário. e outra, tem coisa melhor do que você fazer? Porque assim, me corrija se eu estiver errado. Você ama veterinária. Sim. E hoje você trabalha com veterinária. Sim. Então, para você não é um trabalho. Não. Você faz por amor. E quando você faz por amor, é muito melhor o resultado. Você não faz com raiva. Eu levanto 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para tratar os cavalos. Mas não é sacrifício, porque você ama aquilo. Então, você trabalhar com o que você ama é muito bom. Sim. Tipo, passa a noite com cachorro, com cavalo, assim, tranquilamente. Eu brinco que a gente tem alguns animais que a gente atendia de noite a campo,
que eu tinha dormido no coxo. Então, assim, dava cochilos no coxo para poder atender o animal ali e ficar junto com ele. Então, eu sempre levava um estagiário, alguém junto, para revezar, porque senão você não aguenta, né? Sim. Eu cheguei a 20K, 24, 36, 48 do lado de um animal, para tentar salvar e a gente com êxito, às vezes mesmo sem êxito, mas sempre sabendo que a gente tinha que ter o melhor. Sim. Eu brinco, eu falo assim, o resultado é uma sucessão de fatores, mas o resultado nem sempre pode ser positivo. É lógico. Agora, você vai fazer tudo, você não conseguiu, mas você tentou e fez de tudo por O que ele. dentro do seu alcance É o você que fez. importa. É isso É o daí. que importa. Ah, ficou algo para trás? Não, a gente fez de tudo, tentamos. Foi ótimo o tratamento. É isso que tem que ter consciência. Então, ótimo. E você falou agora, falando um pouquinho da clínica, né? A Vet Shop. Você falou no começo que fez primeiro debaixo da casa da sua avó, Isso. depois você mudou. Aí você chegou aonde foi, lá na ali Coronel perto do Lambert, a gente é a montou a maior. Vet Shop, que foi em 2000, a gente montou ela. Em 2002, a Vet Shop. Em 2000, eu comecei a trabalhar como veterinário. E aí a gente alugou um ponto maior. Também sempre com a cara e coragem, muito suor. Isso aí. Porque a gente nunca tem. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil, é naquela rotina do dia a dia. E aí nós conseguimos equipar mais a clínica, colocamos, eu fui a primeira pessoa a ter um raio-x aqui na região, assim, era acho que Pouso Alegre e aqui. Então, assim, conseguimos proporcionar um pouco mais de equipamento e suporte para os animais. Sim. E um centro cirúrgico mais adequado, um aparelho de anestesia inalatória, né? Trazer alguns profissionais que nos auxiliavam no tratamento. Nós tínhamos ortopedista, que é o Dr. Marcos, o Dr. Walter. Agora, então assim, nós viemos ali. Então aí nós montamos um banho tosa, né? A gente brinca, né? Tem alguns funcionários que são muito parceiros até hoje, trabalham comigo. E a maioria, assim, eu brinco que a maioria dos veterinários acabou passando pela gente, Sim. né? Como estagiário e hoje são parceiros muito bons aqui de Cambuí, né? Começaram conosco e montaram suas próprias clínicas. Eu acho que isso é legal. É uma parte do desenvolvimento do ser humano. Você virou uma referência, não é? Porque Isso, eles aí ajudaram e você virou uma referência para Isso, eles. e essa parceria e trabalhar em conjunto que é o legal. Sim. Do dia a dia que a gente tem que resgatar e desenvolver isso. Entendeu? Porque ninguém é sozinho. Sim. Todo mundo precisa de alguém de ajuda e de apoio. Com certeza. Para tudo. Então, a gente, sim, precisa de um. Todo mundo precisa de alguém. Sim. Então, assim, foi muito legal. Então, a gente montou, aí foram montando as outras clínicas. Eu brinco que o primeiro atendimento que eu fui atender é uma história muito legal. Um senhorzinho chegou com uma corda, com um cachorrinho, que ele... Muitos chegaram com a cinta, né? Porque não tinha coleira, guia. Aham. Aí nisso eu até brinquei. Falei, nossa, eu vou ter que montar um pet shop, porque tá amarrando com cordinha. E cinta é porque não tem, né? Não então, tem a gente nem brincou, coleira, nem foi uma brecha que eu guia. montei um pet na época. Aham. E muitas pessoas não entendiam o porém de pagar uma consulta veterinária. Isso é importante. Porque, falar. assim, o que acontece? Chegava assim, dá uma olhadinha só. Porque era muito acontecimento, na época só tinham agropecuárias. Então, a agropecuária, eles levavam, tinham os veterinários, são competentes, responsáveis, mas eles não tinham aquele lugarzinho deles para atender um consultório. Então, eles atendiam em cima do balcão. É. E aí, eu trabalhei muito isso na época, para explicar a importância de uma consulta, que não era apenas uma olhadinha, era uma avaliação que nós íamos fazer no animal. E uma avaliação minuciosa, pedia solicitar alguns exames e realizar alguns procedimentos que tinham que ser realizados, pequenos procedimentos em consultório, outros mais importantes em centros cirúrgicos. Então, isso tudo foi desenvolvido e aqui em Cambuí, eu praticamente fui um dos pioneiros a fazer isso. Sim. Que assim, não tinha como, eles não tinham essa rotina, eles não sabiam a importância e a necessidade disso. E foi muito legal, porque esse senhorzinho mesmo, a gente marcou retorno, fala, filho, mas você fez 1, 2 retornos, eu tenho que te pagar a consulta de novo então, porque ele viu a necessidade e a importância daquilo. O melhor reconhecimento é quando você tem isso. Sim. E eu Uma abrindo um parênteses valorização. pelo que você falou aí, voltando a falar da sua égua que morreu agora, que durou mais de 30 anos praticamente, olha para vocês terem noção da importância disso. Quando você chega num animal e fala assim, vou dar um remédio de verme uma vez por ano, não sei quanto, e come pasto e tá bom aí, olha a importância do cuidado. Ele, como médico veterinário, ele cuidou da égua do jeito que deveria ser cuidado. Sim. Ficou doente, faz exames. Machucou a pata, faz um raio-x para ver o que pode fazer, tem que fazer cirurgia, não tem. O cuidado com a égua que ele amava durou mais de 30 anos.
E eu vejo que não é assim, porque não sei se você lembra do cavalo que o Tio Tom tinha, como é que é o nome dele mesmo? Nem lembro, Mora. Nego, a Nego. O Nego, ele morreu acho que com 20 anos. Por quê? Só ficava no pasto. Sim, sim. Então, não tinha esse cuidado com ele. Tá pastando, tá bom. De vez em quando, tá muito barrigudo, dá um remédio de verme, acabou. E todo mundo era apaixonado pelo cavalo. Mas não tinha os cuidados que você tem. Então, se você cuidar do seu animal, independente se for cavalo, mas fazer igual ele tá falando. Ai, tá doentinho, vamos fazer uma consulta. É igual criança, gente. É igual criança, um filho mesmo. Fazer consulta, exames, de rotina. E fazer mesmo a rotina com o seu pet, com o seu animalzinho, ele vai viver muitos e muitos anos alegrando a sua vida, não é isso, Sim, Ju? sim, a gente tem que proporcionar para eles a melhor condição de vida possível. Sim, Dentro, né? A gente tem que sempre brincar. Né? A gente não precisa ser milionário, a gente tem que se adequar às condições sim. para cada animal e para cada pessoa e para cada, né, como se diz assim, a gente tem que fazer o melhor tratamento para o seu animal, dentro das condições que o animal precisa e Sim. necessita, entendeu? Eu brinco às vezes, você não precisa dar a melhor ração, dê uma ração de boa qualidade, entendeu? Ah, mas eu quero dar aquela melhor ração mais cara. Tudo bem, mas hoje existe uma gama de rações, uma gama de produtos que você pode ter. E às vezes depende, você pode, no caso de equino, você pode formular uma ração. Então, a pessoa quer ter um cavalo, ela pode formular uma ração que vai nutrir as necessidades do animal e não vai ser um custo tão caro. Ah, eu tenho um pet. Ah, eu quero ter um pet e tal. Eu quero dar melhor ração. Tudo bem, vamos dar melhor ração. Mas eu quero uma ração boa, de ótima qualidade. E hoje a gente tem rações de excelentes qualidades e um preço bom. Então a gente tem que dar as vacinas em dia, os vermífugos em dia. E sempre a água limpa, que eu brinco. Entendeu? A gente tem que dar a melhor condição, que aí você vai ter um animalzinho por um bom período. E o amor incondicional, né? Sim, sim, o carinho, né? Tem que dar. Não, porque a gente brinca que o cachorro, a gente tem filho, lógico, né? Que tá passando, eu tenho 2 lá que tá passando aborrecência, a misericórdia de Deus. Tem hora que a gente dá umas encrespadas. Aí, lógico que a gente ama, eles também amam a gente. Mas o animal, você pode bater, brigar, ele volta, te lambe, te ama. É um amor, assim, que por mais que você eduque, e eles não retribuem, eles vêm e lambem, ainda gosta. É um amor, igual eu falo, é um amor puro, né? O amor do animal. Eu tenho uma história assim que, quando eu formei, eu trabalhava com todas as raças. Então, assim, todas as espécies a gente brinca. Né? Nem raças, são espécies. Então, assim, trabalhava com bovino, equino, cão, gato. E a gente atendia tudo, porque você não tinha um foco, né? Em 2000, né? Quando eu fiz a faculdade, eu fui fazer um estágio na Fazenda Boi Gordo. Eu trabalhava com reprodução de bovinos. Fiquei um bom tempo lá. E fiz estágio com o Dr. Álvaro, que é um ótimo professor de Varginha. Ele leciona até hoje. E tive uma boa base de equinos. Depois foram sucessivas pós-graduações que a gente foi fazendo. E depois eu trabalhei com o Dr. Álvaro na parte de equinos e pequenos. Eu brinco que eu espelho um pouco no doutor. O Dr. Álvaro é muito amigo meu até hoje. E essa parte que eu foquei em equinos e pequenos, eu falo que a culpa foi do Álvaro. Isso depois eu vou até mandar ele assistir o programa aí. Falar, Álvaro, ó, metade, 90% de eu mexer com equinos e pequenos é sua culpa. Vai ficar gravado, você manda pra ele depois, ó, assiste aí. Então, assim, o que é legal, que quando eu fui atender eu lembro dessa história de uma vaca, uma novilha. E a novilha tinha aquelas figueiras, umas verrugas, assim. E eu atendi um senhor, uma figura, uma pessoa maravilhosa. Atendi a vaca toda. Ah, mas eu não vou cuidar, o tratamento vai ficar muito caro e eu vou sacrificar a vaca. Aquele coração mole, fiquei com dó. Falei, vamos fazer um negócio, eu vou ficar com a vaca para mim. E a gente negociou a vaca, eu acabei comprando a vaca dele. Fizemos um rolo lá. E a vaca eu levei para minha casa, e a gente fez o tratamento, ela melhorou. E a vaca hoje tem 25 anos, está na minha casa. As pessoas falam assim, ela chama ela de vovó, né? O nome dela era Figueira, que a minha avó ajudou, eu brinco que ela ajudou no tratamento, ela ajudou a cuidar no começo, que eu não tinha pasto, ela ficava aqui na casa do meu avô. A Tereza. A avó Tereza. Então, o nome era assim, tem Figueira, dá o nome de Figueira, porque é uma simpatia. A simpatia com e o benzeno, os remédios vão curar. E deu certo. E ficaram ótimas, né? E a vovó está em casa até hoje. Hoje cedo eu acabei de pôr ração para ela. Tá lá com seus 25 anos, a vovó. Aí, é um bovino. Eu falo, vende a vovó? Fala, não, ela já cumpriu ela está aposentada, não vou vender. Tem gente que fala que é besteira, vende. Fala, não, é minha vovó, deixa aí. Foi a primeira vaca que eu atendi, vai ficar aí, não vai mudar a minha vida,
né, de vendê-la, né? Claro. Mas é um barato. E aí, comecei com essa parte depois, de um tempo. E com a sequência aí, só foi cavalo e pequenos animais. Sim. Eu tenho um ou outro animal de produção, que seriam os bovinos, mas o foco hoje é equino e pequenos animais mesmo. E a Vet Shop? Por que você escolheu esse nome? Na verdade, a Cláudia me ajudou a escolher o nome aí, que vet de veterinário e shop, porque eu tinha um pet shop. Sim, é E era verdade. com banho tosa e toda essa parte. Aí, com o tempo, eu fui focando. A vet shop começou em 2000, nós estávamos na Coronel Lambert. E assim, tinha uma rotina grande, né, de trabalho e tal. E aí, com o tempo, a gente foi especializando, fazendo pós-graduações e foi focando mais na parte médica, né, na parte clínica, Sim. cirúrgica e reprodutiva, tanto de pequenos como de grandes. Então, hoje a gente faz reprodução de pequenos animais, inseminação artificial em cães, né, faz tratamentos hormonais. Então, foi voltando mais para a parte. A vet shop englobava tudo. Sim. E agora e a gente ficou um tempo, nossa senhora, foram uns 15 anos ali. Sim. Até para mudar para agora para Vetcare, que aí eu tentei fazer um foco mais na medicina veterinária. Sim. Entendeu? Não, a gente parou com a parte pet. Só tá, algumas rações a gente ainda trabalha, que são rações que eu gosto de trabalhar, tanto para animais internados, como para os meus clientes. Eu consigo indicar isso para eles. Mas assim, a gente vai mais a parte de medicamentos, que é uma farmácia que nós estruturamos a Vetcare como uma farmácia veterinária bem completa, para que agregasse para a região. Hoje a gente tem tratamentos homeopáticos, uma gama de medicamentos homeopáticos na Vetcare. Estou atropelando? Não, tá indo bonitinho. Eu tenho que falar. Tá na minha sequência aqui. A Vetcare, enfim, essa farmácia veterinária e a parte... Então, voltado tudo para a parte de terapia, cirurgia, na parte de linha médica veterinária. Sim. Coisa que a Vet Shop, ela abrangia mais uma parte. Mas eu vi a necessidade da cidade, da região, Sim. de ter algo mais específico e algo mais especializado. É isso que eu ia falar. Um belo dia, eu sempre passando na Coronel Lambert, eu olhava lá, eu via que o Juliano estava lá, né? A clínica lá. Aí um dia eu passei, olhei, o povo tava derrubando tudo. Eu falei, gente, cadê o Juliano? Aí eu peguei e falei, eu nunca mais vi. Aí tá bom, passei. Onde eu moro indo pro córrego, todo mundo sabe. E aí eu passo ali no Governador Valadares. Eu vi uma clínica linda que abriu, Vetcare. Nossa, que legal. Abriu uma clínica em Cambuí nova. Que legal, né? E passando. Um dia eu encontrei com ele, com a doutora Cláudia, conversa lá. Aí ele me contou que ele estava com essa clínica. Então, você que está procurando a Vet Shop até agora e não achou, ela está ali na Governador Valadares, perto da Caixa Econômica Federal. E agora é a Vetcare. Agora eu conto um pouquinho da Vetcare, porque pelo que eu vi lá, a experiência que eu tenho, porque a Aisha, ele tá cuidando da Aisha para nós, né, para mim com o maridão. A Aisha, para quem tá vendo nas redes sociais, é minha filhotinha de 4 patas, teve neném esses dias atrás. E, enfim, e a Aisha, ela fez cirurgia também. Depois a gente vai contar mais da Aisha aí nas minhas redes sociais. Quem me segue já tá vendo aí a Aisha. Mas, enfim, e eu vi que o Juliano trouxe para Cambuí é um hospital. Não tem outra palavra, não fala hospital para pet, para... Enfim. E aí eu queria que ele falasse um pouco para vocês, porque você falou que na nossa região, assim, o mais completo é a Vetcare, né? Agora eu quero que você conte um pouquinho para mim. Como que foi transformar? Você falou um pouquinho, mas ela é num hospital mesmo para pet. Na verdade, a gente ainda... A ideia, futuramente, é transformar assim num hospital. Por enquanto, nós somos uma clínica. Mas para mim, você já é um hospital, porque tem de tudo, gente. Então, assim, na verdade, a gente está tentando partir para esse caminho. Então, assim, o que eu quis fazer com transformar da Vet Shop para a Vetcare? A Vet Shop era veterinário e um pet shop. A Vetcare são cuidados veterinários, né? Uhum. Então, assim, a gente vai cuidar dos animais. É praticamente uma coisa mais centralizada, mais especializada. Então, quando eu montei a Vetcare agora, falei assim, novos áreas, e não poderia continuar com o shop, porque não temos mais o pet. Sim. Então, aí vamos partir para lá da profissional. Então, assim, na clínica, hoje nós contamos com vários profissionais especialistas que nos auxiliam e complementam o nosso corpo clínico. Nós temos um oncologista, nós temos ortopedista, nós temos dermatologista,
Nós temos clínicos gerais, cirurgiões, oftalmologista. Então, tudo que nos auxilia no dia a dia e no cotidiano, para tentar trazer para Cambuí uma coisa mais completa que ajude essa parte e não dependa de procurar outros profissionais fora daqui. Tá? Então, assim, no começo, agora, a gente está trabalhando um período a gente atende algumas emergências, mas a gente atende das 9 às 6, né, horário da clínica. Nós estamos na Governador Valadares agora. 367, na rua Descendo da Caixa, sentido ao Córrego, um espaço novo, mais amplo. É um espaço que eu tentei passar, que sempre que eu quis ter. Então, assim, né? Então, assim, com o apoio da minha família, minha esposa, que me ajudaram muito, para a gente poder fazer. Porque, assim, eu sempre ficava na outra clínica, nossa, aqui tem que melhorar, tem que melhorar. E agora a gente tem um espaço ideal, que é o que eu queria. Um consultório melhor, vários consultórios, um centro de radiologia. A gente tem profissionais que nos auxiliam na parte ultrassonográfica. Então, nós montamos um laboratório, a parte hematológica e bioquímica. Nós temos equipados com microscópio, lupa, centrífuga. Então, assim, a gente está fazendo uma gama de testes rápidos, já que auxiliam no diagnóstico, que é aquele diagnóstico ali, imediato, para ajudar no auxílio, né, dos animais. Sim. Tem um centro cirúrgico completo, né? A gente já está trabalhando com vários equipamentos que auxiliam na prevenção e determinar. A gente brinca que eu sempre quis ter vários equipamentos, né, que nos auxiliam ao diagnóstico precoce, para você tentar evitar, minimizar os riscos. Sim. Tanto na parte clínica como cirúrgica. Vou traduzir, porque, médico é uma coisa, eles falam como se a gente entendesse, né? Então, eu vou falar porque, como eu estou vivenciando com ele lá, eu vou contar o que é, O Juliano, hoje, quando você chega com o animalzinho lá, e ele, a Vitória também, que é veterinária clínica, e ela vai avaliar. Se precisa de um exame de sangue, por exemplo, ela colhe na hora, ele já tem um laboratório que já faz o exame para poder dar para você o mais rápido possível o diagnóstico que tem o cachorro, né? O gato, enfim. E ele tem também o raio-x. Um dia eu estive lá, ele fez ultrassom num cachorro e depois fez a cirurgia. O ortopedista estava lá, o anestesista. Gente, é um corpo clínico mesmo, igual eu falo. Uma equipe, né? Isso. Clínica de hospital. Eu falo porque a clínica é toda branca, tem cara de hospital já. Então, para vocês verem o carinho que ele tem, e até nos pequenos detalhes com os animais. Então, quando você chega lá, ele tem todos os aparelhos para ter o diagnóstico mais rápido, para salvar o cachorro, o gato. Enfim, aí ele faz ultrassom lá, raio-x, exames laboratoriais, faz cirurgias. Então, eu falo que o hospital, se não for agora, está caminhando para ser igual ele falou, mas ele é completo mesmo. E você fica até internado. Se ficar internado, você fica lá. Fica. Nós temos um acompanhamento, né? E eu, a doutora Vitória, tem a doutora Thalita, que está entrando no corpo clínico agora, né? Igual você falou, a gente tem uma equipe que, assim, a gente tem a necessidade de ficar acompanhando 24 horas, a gente fica. A gente é uma clínica day, uma clínica dia. Alguns animais precisam de acompanhamento, a gente acaba ficando. Alguns tratamentos intensivos a gente já consegue fazer. Alguns a gente está caminhando para fazer, tá? Então, assim, o ortopedista, o Dr. Walter, muita gente conhece ele. Ele atende a nossa clínica, a maioria nas segundas-feiras. Tem o Dr. Vinícius, que é o nosso anestesista, que ele vem, uma pessoa super competente, que vem nos auxiliar também na parte anestésica, né? Como você viu aquele dia na cirurgia, a gente tem uma equipe cirúrgica bem grande. Sim. Tem instrumentador, tem auxiliar, tem um cirurgião, então tem um anestesista. Então, assim, é uma equipe, não é? O veterinário faz tudo. Hoje a gente já está caminhando, né? Já que está caminhando como os grandes centros de equipe cirúrgica, né? Não dá mais para o veterinário fazer tudo sozinho. Sim. Antigamente a gente fazia. A gente tinha que anestesiar, operar, se auxiliar, ser tudo. Hoje você consegue ter esse recurso a mais que é ótimo para todo mundo. Tanto para o animal, para o tutor, para a equipe, para todo mundo. Então, assim, a gente já tem uma estrutura para internação melhor. A gente está tentando aí com novos projetos. Não pode falar ainda, mas se Deus quiser vai dar certo. Então, fique ligado nas redes sociais. Ô, Ju, e o atendimento personalizado com hora marcada, como é que funciona?
Nós temos atendimento emergencial, né? Se caso tem alguma emergência, o doutor nos liga e se nós estivermos fora do horário, né? Tem outra doutora Vitória que atendemos. Se a gente não estiver atendendo outro animal, é claro que a gente vai estar ali para atendendo. A gente está querendo botar novos horários aí para a clínica para auxiliar mais isso e ter um pronto atendimento. Está no nosso projeto agora. Então, a gente atende mais por telefone. Na clínica, tem a Letícia, que é a nossa recepcionista, que nos auxilia muito, ajuda muito, que organiza a nossa agenda, entendeu? Porque hoje a gente tem que fazer um trabalho na prevenção. Sim. Entendeu? Assim, o animalzinho ficou doente, tudo bem, emergência. A gente vai ali, se precisar uma brecha, a gente encaixa, não tem problema. Então, vai ligar para a clínica, ou liga para a gente, Maria, com a Letícia, e vai agendar as consultas. Se for emergência, lógico, a gente vai encaixar. E, assim, o que a gente sempre foca para os nossos clientes, desde a primeira consulta, que é a vacina. A gente brinca aqui e fala assim, a primeira consulta, que é o filhotinho, ganhei um pet. É isso que eu ia perguntar. O que faz primeiro? 40, Acabei de ganhar. Fui lá, eu tenho um cachorrinho de 40 dias de vida. Nós não cobramos a consulta a primeira consulta. Que é assim, na verdade, não sei, é uma consulta como um auxílio para ensinar o tutor a como cuidar do seu animalzinho, né, do seu cão, do seu gato. Então, assim, eu acabei de pegar um cachorrinho, né, ele está bem, eu peguei do canil agora, eu acabei de adotar. Então, a gente sempre recomenda, traga aqui na clínica, nós vamos fazer uma avaliação, né, e vamos pesar o seu animal, e vamos indicar o que precisa ser feito, um vermífugo, uma vacina. E aí a pessoa, a ração certa, tudo saiu. Os métodos de banho, quando pode dar banho, os melhores antipulgas. Então, a gente fala assim que é um apoio para o tutor. É uma consulta, né? A gente brinca, é uma consulta entre aspas, mas é um apoio, é uma orientação. Não é consulta, é uma orientação. E aí, se tiver na hora, a gente já vai fazer a vacina, e o tutor só vai pagar a vacina. Não paga aquela orientação e aquele atendimento ali na hora. Porque é a prévia, é para avaliar, para ajudar. Porque é muito mais fácil criar a rotina, né? A gente brinca aqui, eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos, né? Que ficam para a vida toda. Então, assim, ele vai ali com o seu cachorrinho, eu tenho cachorros hoje que eu cuido faz 20 anos. E começou comigo, eu vi filhotinho, né? Como chega o tutor com a filha, né, ali no colo e o cachorrinho. Agora chega a filha casada, com o filho no colo e com o cachorro. Aí eu começo a ficar assim, eu tô ficando velho. Entendeu? Pior que desse jeito. É bem por aí. Então, assim, é legal isso você ver, né? E eu brinco um pouco de depressão, né? Porque você vai falando, nossa, eu peguei você no colo, né? O molequinho lá. Falei, hoje você tá trazendo o seu cachorro para mim. É legal isso. Sim. Que é uma coisa de pai para filho, sim. Né? E você falou agora do cuidado que você tem e do carinho até com os funcionários. Ele falando dos funcionários, ele fala que a Lê é o braço direito e esquerdo dele. Com tudo que eu quero saber, umas coisas que eu tô perguntando aqui, foi ela que me contou, adoro, beijo. E aí, ele falou, quando eu cheguei com a Aisha lá e a gente conversou, ele falou assim, ó, você vai dar essa ração pra Aisha, eu quero que você leve ela para tomar banho aqui, porque hoje a Aisha toma banho com a Capri, né, com o cantinho da Pri, que já trabalhou com o Juliano. Já trabalhou comigo. E o Juliano falou assim, olha, ela cuida... Olha como que o Juliano é. Ela cuida dos meus, ela dá banho nos meus, então o que eu quero para mim, eu quero para sua. Então vai dar banho na sua também, nananã, enfim. E hoje a Aisha toma banho com a Pri. Cantinho da Pri, maravilhosa. Beijo, Pri, linda, maravilhosa. Então, para você ver o cuidado que ele tem, parece que é tudo dele, sabe? Ele cuida faz 20 anos e assim vai. É o amor mesmo, igual eu falei. Ele ama o que ele faz. Então, tudo que você faz com amor, você faz bem feito e não é um trabalho, né, Ju? Eu falo assim, todo mundo que já trabalhou comigo ou trabalha, a gente tem o seu valor. E isso tem que ser respeitado e tem que ser admirado. Sim. Entendeu? Não é que não trabalha mais que você não possa ter uma comunicação, uma conversa. Entendeu? E isso não adianta partir só de mim, tem que partir de todos, né? Então, assim, a gente tem que saber que aqui Cambuí a gente brinca, é uma família, é muito pequena a cidade. Sim. Então, eu tenho carinho por todo mundo que passou pela clínica, gosto muito, eu acho assim, a gente tem que ter esse carinho, essa admiração, né? E se eles estão bem hoje, é legal. Começou com a gente. É lógico. É muito legal você ver isso, que está bem. Né? Você falou, a Pri, a Rosângela trabalhou comigo também, né?
A doutora Raquel trabalhou comigo, a Uhum. doutora Dani trabalhou comigo, entendeu? O Bruno, a gente ia lá na clínica. Então, assim, o Chio fez estágio comigo. Então, assim, são todos veterinários que trabalharam na nossa região. Hoje temos um corpo clínico ótimo, que é a doutora Vitória, começou comigo também. O doutor Tibério trabalhou comigo, montou o cantinho dele lá. Uhum. Então, assim, isso é muito legal. Muito legal você ver que eles estão crescendo e é E admirável ver isso. essa união que vocês têm, não é rivalidade. Porque assim, eu não quero que. Eu não gosto. Não, é a união mesmo. Que um precisa, outro ajuda. Se você precisar de Não, porque auxílio de algum assim, deles, eles vêm, você vai. então, a Vitória está comigo agora faz 3 anos já. É uma pessoa que eu confio muito, admiração. Ela trabalha com carinho com os animais e ela já adotou a nossa conduta de rotina, que é o bem-estar animal. Tentar fazer o melhor ali. Não, esse dia eu assustei, porque eu tava em casa e eu tinha levado a Aisha lá. E a Aisha tava com um pequeno sangramento. Foi esses dias atrás, bem uns dias. E aí, era 9 horas da noite. Meu celular toca, eu olho, Vet Care. Eu falei, 9 horas da noite, atendi a Vitória. E a Aisha tá bem? Como é que ela tá? Você deu medicação dela? Você fez isso, aquilo? E eu, aham. Aí eu até falei pro maridão, nossa, 9 horas da noite, meu bem, não tem hora pra eles. Eles ligam pro paciente, né? No caso era a Aisha, pra saber. Eu até assustei, porque eu falei, nunca imaginei, né? E é desse jeito, é o carinho mesmo e o respeito com o cliente e com o paciente. Porque eu era cliente e a cachorra é a paciente, né? Pra você ver, é um médico mesmo, gente. É médico, né? Não tem que falar outra coisa. Mas porque eu vi esse dia, eu tava conversando... esse mês ainda eu tava, no comecinho do mês, eu tava cobrindo a festa do peão de Bragança. E eu tava lá e tava um casal e o cachorrinho. Menina, eu tava conversando com a mulher desesperada, que o cachorro não podia pisar em algum lugar que tava sujo. E ela falava assim, filha, vem aqui, filha. Eu falei, nossa, é filha? Ela falou assim, minha filha, eu dou tudo por ela, eu faço tudo por ela. Então, aí aquele amor que ela tem com o cachorro, né, com a cachorrinha dela, e eu falei, realmente, tem mulheres que colocam a meinha pro cachorrinho não pisar Então, gente, hoje o cachorro, o pet, o gato, o peixe, seja o que for, é um membro da família, ele tem que ser cuidado de acordo com você cuidaria de um filho, mesmo que ele é um filho hoje em dia, né, Ju? Todo animal tem que ter o carinho e o respeito, Sim, né? com certeza. E eu vejo o amor, né? Esse desespero mesmo, que a mulher falou no desespero, que ela, não pisa aí. Eu falei, nossa senhora, eu até olhei, falei, tem algum bicho, alguma coisa? Não, era barro. Recentemente a gente participou de uma exposição de cães em Pouso Uhum. Alegre. Tem um adestrador que é muito amigo meu, o Júlio, a esposa dele, a Patrícia. Eles têm o Núcleo Bove Neto, de criação de pastor alemão. E eles têm um cuidado, um carinho com o pastor, que é assim, tem o Pablo, veterinário de Pouso Alegre, também é uma pessoa muito boa, e a gente trabalhou em conjunto com eles nessa exposição. Foram 2 dias de evento, levamos a equipe toda para lá. Um dia foi de pastor e outro dia de todas as raças. Então, no sábado foi pastor alemão, onde teve várias provas de conformação, eles fazem vários tipos, e também a parte de ataque, de habilidade. Então, assim, e no domingo foi a parte de exposições de outras raças. Então a gente brinca o cuidado com os animais ali, o carinho, né? A gente brincava, a gente ia fazer a passar a leitora, falava, vem antes de pentear, porque eu vou fazer bagunça no pelo, senão vocês vão me matar depois, né? Brinquei, né? Porque a gente tem que fazer a vistoria dos animais antes de entrar. Tanto a vistoria sanitária, como a vistoria para conferir se é o mesmo animal, a parte que a gente fala de morfologia, parte de dentição, para ver se é um animal apto a se entrar à exposição. E aí, né, e lá nessa exposição a gente levou a equipe toda, então foi bom que a gente teve um carinho de conviver a equipe junta num final de semana de trabalho, e na verdade não foi um trabalho, foi um trabalho com um lazer. E foi ótimo isso, porque... E o carinho dos donos ali, dos tutores, entendeu? E tinha cachorrinho, a gente brincou que tinha chihuahua, até o mastife, o canicorso. Ai, tô louca no canicorso. E o carinho de tudo, né? Que eles têm com o animal e aquela coisa. Então foi bom para a equipe ver como é que tá hoje, né? O dia a dia. Sim. E tinha cachorros valiosos lá, assim, de muito dinheiro. E tinham os outros pequenininhos. Então, assim, foi um ambiente legal para toda a família. Eu achei que agregou para todo mundo. Eu fiquei tão triste, porque eu tava em Bragança cobrindo lá, e foi bem no final de semana de Bragança, ele me ligou, Kelly, vem pra cá. Eu falei, Ju, se eu tivesse em Cambuí, eu ia na hora, mas eu tava cobrindo Bragança, não consegui ir, mas fiquei tão triste, eu queria tanto ter ido. E esse valor dos animais, né? Tanto o valor financeiro como o valor afetivo também, né? Sim. E tinha muitos criadores que, nossa, ficaram nossos amigos, assim, muitos amigos. E o pastor alemão, a gente tem uma parceria muito importante, que é a CBPA, né? Que é
é o clube do pastor alemão. E aí nós somos a clínica aqui no sul de Minas credenciada para fazer essa avaliação radiográfica. Porque assim, hoje não é só criar o pastor alemão. Tem que criar um cachorro perfeito e que não transmita alterações ortopédicas, né? Seria uma displasia de coxo femoral, a displasia de cotovelo para os seus descendentes. Então, a associação ela é muito rígida e criteriosa nisso. Então, todos os animais têm que fazer uma prévia, que é a partir dos seus 4 meses de idade, alguns criadores fazem com 6, 1 ano, e para poder saber se ele tem predisposição a essa doença. E essa doença, se ela for caracterizada, os criadores não podem prosseguir com aquela criação, com aquele animal. Então, nossa clínica foi tipo um credenciada. controle de qualidade, para falar bem, certo? Porque Sim. as pessoas às vezes não entendem o que você está falando. É tipo um controle de qualidade. Então, ele não pode passar para os filhos. Então, Sim. assim, é uma doença degenerativa que pode prejudicar a vida do seu pet. Então, você vai comprar um cachorro, por exemplo, pastor alemão, de um canil que tem esse controle, você tem uma segurança maior que você sabe que não vai ter problema. E isso pode levar a processos cirúrgicos, processos degenerativos que podem acometer a vida do seu animal. Então, mas esse animal que teve esse problema, geralmente ele é castrado e ele, às vezes, alguns criadores doam ele, mas vão ter uma vida boa, vão ser cuidados super bem. Não vão reproduzir para vender, para fazer... Para não deixar transmitir esse problema. Sim. E esse credenciamento que a gente fez, nós estamos recebendo, pela confiança e o trabalho que nós estamos fazendo na parte radiológica, estão vindo clientes de Campinas, Paulínia, Alfenas, Pouso Alegre, para fazer, porque assim, eles falam, nossa, o carinho e dedicação que vocês estão tendo com o meu animal na hora de fazer a radiografia, eu não estou encontrando em lugar nenhum. Isso é muito gratificante. Sim. Se já nós recebemos um cliente de Campinas que veio com 8 cães, outro veio com 4, com 5. Então, eles vêm de longe para fazer com a gente. Então, isso é muito importante. Eu até tenho 2 coisas que veio na minha cabeça também agora, que eu ia te perguntar. Uma coisa é falar, antes de eu perguntar, eu quero falar. Quando o Juliano falou no começo, agora há pouco, que ele é uma consulta, gente, para vocês entenderem, a Aisha, ela tem uma ficha lá no cadastro dela lá na clínica, que é tipo o cadastro médico, quando, por exemplo, eu passo numa médica anos. Quando eu chego lá, não preciso falar que eu já tive isso, que tive aquilo, porque tem um histórico lá. Então, a médica sabe tudo que tem comigo. Então, ela vai me avaliar, vai ver o que aconteceu e vai pedir exames, enfim. É a mesma coisa. Essa é a importância da consulta do seu pet. Quando o cachorrinho ou o gatinho chega lá, ele já tem o histórico do cachorro, ele já sabe se aquela doença que ele está tendo agora já vem de trás ou não, ou desenvolveu, porque eles têm tudo armazenado. Eles têm um sistema que tem tudo isso. Por isso que eles têm a consulta, porque quando chega lá, eles pegam e vão ver o que tem, né? Vão saber cuidar melhor do seu cachorro, não é isso, Ju? Sim. Então, eu brinco que lá na clínica a gente fala, né? É um corpo clínico. Sim. Então, é uma união de veterinários que vão ajudar no diagnóstico. Então, às vezes um cliente passa com a Vitória, com a doutora Vitória, e eu sei o que está acontecendo. E com os cães que passam comigo, ela sabe o que está acontecendo. E a gente brinca que a gente senta para discutir os casos clínicos. Sim. Então, assim, se não conseguir todos os dias, pelo menos 2, 3 por semana, a gente senta e conversa sobre todos os casos clínicos para tentar a melhor conduta. Uma cabeça pensa, 2 pensa melhor, Sim. 3 melhor ainda. Então, nós vamos indo. É uma associação, é uma união para tentar chegar num diagnóstico. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu já sei que você faz, mas eu queria entender melhor. Porque eu vou explicar um negócio. Eu vi que vocês fazem microchipagem. Você faz isso também, não faz? Fazemos. Eu não sei o que é, vou procurar saber agora. Por quê? Porque eu tive um cachorro atrás, chamava Thor, ele era um Rottweiler, e ele debandava, saía, escapava de casa e saía. Nossa, parou até um Salve Cambuí. A pessoa postando Rottweiler, aquelas correntes. Ele tinha uma coleira que tinha uns grampos pra fora, assim. Então, você olhava um cachorro desse tamanho, que aquele negócio, nossa mãe, né? Vai matar alguém. Ele não era agressivo, mas... E uma dessas debandagens dele, ele apareceu morto. Eu achei ele morto, envenenado. Mas, enfim, fazer o quê, né? E eu falava assim, gente, tem que existir alguma coisa, uma coleira, algum chip, alguma coisa que eu consiga rastrear esse cachorro. Que eu falava assim, eu queria rastrear ele, por exemplo. Ele sumiu, pum, aqui. Ah, tá ali. Vou lá achar ele.
Quando eu fiquei sabendo que o Jean fazia microchipagem, eu falei, será que é isso? Ou será que... O que é essa microchipagem? O que é essa Não, na microchipagem? verdade, o microchip é apenas na verdade, ele é um chip, é um grãozinho de arroz, mais ou menos desse tamanho. E esse ali contém uma numeração, como se fosse um código de barras. Na verdade, existem dois sistemas nacionais de identificação. Então, assim, o que é a importância do microchip? Você implanta ele no seu animal. Se caso fugir, algum órgão encontrar, no estado de São Paulo é mais, no estado de Minas, alguns lugares, algumas cidades já tem, que você, algumas, não são todas as clínicas, né, que tem um leitor. Sim. Então, a conduta sempre de você receber um animal é você passar a leitora. Porque assim, olha, chegou um cliente, você encontrei esse cachorrinho na rua. A gente passa. Essa leitora vai dar esse número. Esse número, todo veterinário, quando você implanta um chip, você tem a obrigação de cadastrar nesses dois órgãos, que chama, um é Abrachip e o outro eu esqueci o nome. E são dois órgãos que a gente tem que credenciam esse microchip, essa numeração. E lá nessa plataforma tem a identificação do animal com todos os dados, telefone, tudo das pessoas. Né? Então, assim, vai aparecer o nome e o telefone de contato. Então, para você poder ajudar a localizar o animal. Não tem nada a ver com... Não, o rastreio, existe outros, que é como se fosse um celular, né, que fica anexo à coleira. Aí é um rastreador, né, que você põe no animal. Mas existe um chip também desse que você... Então, é com um celularzinho que fica ali. Então, assim, se a pessoa encontrar, até a gente, né, recentemente, teve um cliente que veio com esse sistema, que o cachorrinho dele anda com esse celular aí, Mas na não coleira. Existe, não tem nenhuma prévia Não, de porque fazer um assim, negócio na tipo... verdade, você existe, mas aí você teria que ter uma antena, né? Por exemplo, assim, na linha de bovinos e equinos, alguns aras, você tem uma coleira que você usa, tipo, em bovinos. Eu trabalhei uma época na Fazenda Boi Gordo, que tinha um sensor que você colocava no animal, e quando as vacas, elas deitavam e levantavam, então ela sabia, ela emitia um sinal de rádio, que sabia que estava próximo ao parto. Existem alguns sensores que você coloca no animal que ele se foge, ela toca um alarme que saiu da sua área de rastreio, mas tudo por antenas, né? Eu não sei se já está aperfeiçoando, eu desconheço. Mas hoje a microchipagem ela é muito importante nesse sentido. Se o seu animal foge e ele é resgatado por uma zoonose, teoricamente a zoonose tem um leitor e ela vai lá no seu acesso e identifica. Então você ajuda a facilitar a identificação do seu animal. E isso você pode... Chegou um animal para mim, eu rastreei. Eu ligo, olha, seu animal está aqui. Acabaram de encontrar. Então, isso é muito importante. E sem falar também, hoje, a microchipagem, ela é essencial para o passaporte. Então, eu recebo muitos clientes, nós, a VetCare, nós fazemos o protocolo de passaporte, né? Como se fosse assim, dos exames que são necessários para você fazer o transporte internacional de animais. Tanto na linha de pequenos animais, como na linha de equinos. Então, nós fazemos desde a implantação do microchip, dos exames que a gente faz para fazer isso, as vacinações necessárias, tudo para poder... hoje existe as pessoas que também trabalham com essa documentação, a gente pode fazer essa documentação, mas também pode auxiliar esses... como é que chama o nome? O pessoal que trabalha com essa linha de documentação. Sim. Mas a gente faz toda essa parte e de exames, o exame de raiva, que é a sorologia. Cada país tem uma norma normativa. Para você levar e também cada companhia aérea tem a sua norma. Sim, aí é muito importante. Ó, você está precisando viajar aí para o exterior e quer levar seu pet, aí ó, a VetCare já tem. Gente. Alguns animais já podem ir até junto com dentro do avião ali. Igual eu falei, como é um filho, você nunca deixa, né? Você leva, né? A gente consegue fazer Ju, isso. E qual que é a missão da VetCare com os animais e seus tutores hoje? Qual que é a missão de vocês? Então, hoje a missão da VetCare a missão é tentar proporcionar o melhor tratamento e o melhor conforto, tanto para o animal como para os seus tutores. A gente não adianta você dar uma atenção, um conforto 100% para o seu animal se você não tem um bom relacionamento com o tutor. E como você falou, a gente tenta dar o retorno todo momento. A gente tem os horários que os animais ficam internados, tem os horários que a gente passa as orientações para os tutores, né? Passa o que foi feito, como está o dia a dia do seu animalzinho internado,
né? Então, assim, a missão nossa é tentar proporcionar o melhor tratamento e conforto tanto para o tutor como para o seu pet. Que eu Sim. brinco, eu falo, se o animal estiver bem aconchegante, o dono vai estar. Com certeza. Né? Eu Dono tenho vai tá. certeza disso. Então, a gente E tem que esses dias eu passei lá, era um final de semana, eu passei lá, o carro dele estava em frente à clínica e já era tarde da noite, aí eu pensei, tem animal internado. Porque ele estava lá, no final de semana ainda. A gente montou até um quartinho lá no fundo para Sim, poder ficar é para lá. ficar lá observando, gente, é uma belezinha. Agora eu quero fazer vou fazer uma frase e você completa para mim, tá? Ai, ai, ai. Se eu não fosse veterinário, eu seria? Veterinário. Não tem outra Não opção. tem, não tem. Mas se fosse, não tivesse jeito mesmo, não tem como. O que você acha que você ia para que lado? Nossa, que pergunta difícil. Aí Acho que eu não me vejo. Natação, não. Não, eu acho que eu sei. Eu acho que seria veterinário. Não adianta, tem, gente. não É tem. veterinário, pronto, Não acabou. sei, não- E você pode ver que beleza de profissional que é, porque ele não tem outra coisa na vida dele. Eu gosto muito de medicina, mas Aham. sim, acho que medicina seria um fator também. Mas eu gosto muito mais de animal. Meu lugar favorito no mundo é? Eu acho que é a minha casa. Minha casa. Teu lar, né? Na cozinha, meu prato especial é? Nossa, eu amo carne. Sou carnívoro. Mas assim, você tem algum prato que você faz que as crianças pedem? Fala, pai, eu quero que você faça tal... Churrasco. Ó, eu vou querer comer churrasco um dia lá, hein? Churrasco. Ô, doutora Cláudia, eu vou chamar eu. Meu maior aprendizado com os animais foi... Ai, eu acho que o olhar deles pra gente significa muito. O olhar deles pra gente, assim, o aprendizado, assim, que você tá ali com ele dia a dia, o respeito dele pela gente, o carinho deles pela gente, não tem preço. Então eu brinco assim, que a gente tem que se espelhar nos animais, né? Porque assim, ele tá ali. Você ficou bravo com o cachorrinho, ele tá ali olhando pra sua cara ali, tipo assim, desculpa de tudo, eu te perdoo de tudo. Então acho que isso aí a gente tem que aprender muito com os animais. Você já define olhar, por exemplo, Sim. se olhar com dor, olhar de amor, olhar de Sim. raiva, você consegue definir Sim. os olhares? Sim. Não, acho que não tem olhar de raiva. Eu acho que tem olhar de desconfiança, ele não sabe o que vai acontecer com ele. É, Nenhum animal ataca à toa. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. sim. Então eu brinco que a gente tem que conversar muito, né? Quantas vezes eu já fui, o bichinho estava doente, não quer comer, eu já sentei do lado da gaiola dele, ele com a marmita dele, eu com a minha. Entendeu? Por quê? Você tem que sentar do lado, ele tem que saber que aquilo é bom. Entendeu? Então, quantas vezes eu já entrei dentro do canil com o cachorro? Entendeu? E assim, eu fui almoçar com ele. Eu com a minha comida, ele com a dele. E a gente tem que incentivar. Come. E ele come, porque ele sabe que é aquilo ali. Entendeu? A gente tem que ter... Ele tem que saber o porquê daquilo. Mas é engraçado isso, né? Eu ia falar, é uma coisa assim que, por exemplo, nós falamos português, né, gente? Falamos. O cachorro late, é totalmente diferente. Mas ele entende o que você fala. Por exemplo, esses dias eu falei pra Aisha assim, cadê seu brinquedinho? Só falei isso, eu não apontei, não falei nada. Só falei, Aisha, cadê o seu brinquedinho? Ela saiu correndo e voltou com o brinquedo na boca. E me deu o brinquedo para poder jogar para ela correr atrás. Daí eu falei, gente, como é que ela entendeu que eu falei para ela que cadê o seu brinquedinho ela trouxe? Então, a inteligência e a união que tem quando você ama essa conexão que a gente tem é incrível. Ele sabe entender o que você fala. Você acabou de falar, converso, ele come. A gente, não, eu brinco, a gente conversa, né? Quantas vezes eu falo aqui, e não é só eu, na clínica, todo mundo conversa com todo mundo lá, com os animais, né? Aí eu falei que eu já passei esse vício para todo mundo de conversar. Então, às vezes eu tô sozinho na clínica, tô lá conversando, aí chega alguém, com o que você estava falando? Eu falo, não, com ele, com o cachorrinho, né? Com o gatinho. Então, assim, tem que ter essa rotina do dia a dia e tem que ter essa comunicação. Sim. A entonação de voz indica muito, né? O carinho que você tem, entendeu? O melhor A entonação cuidado. eu uso em casa. A gente brinca também sobre, eu vou pegar tua veia, com cuidadinho, vai doer um pouquinho. Não é porque é um animal que você não tem que ter um carinho. Sim. Então, eles entendem do jeito deles, entendeu? Então, assim, alguns mais receio, outros mais receptivos, né? Tem um que só falta pular, né? Tem uma cachorrinha que eu encontro com ela na rua, onde eu tô, ela larga do dono dela e vem comigo. Então, assim, é um barato. É muito legal essa satisfação, né? Que eu falo que é um reconhecimento nosso. Sim. E muita gente acha assim,
Às vezes vou na clínica, o Juliano não tá lá. Eu tô lá todos os dias. Eu vou deixar bem claro isso, porque às vezes Sim. fala assim, não é, porque eu faço bastante atendimento externo. Sim. Mas tudo que passa pela clínica tá com a minha supervisão e com a supervisão dos profissionais, que eu confio muito. Se tá lá é porque eu confio. Sim. Então, assim, e aí eu chego logo em seguida, né? E eu vou atendendo, e a gente conversa, e tem os atendimentos. Sim. Então, assim, tem a agenda minha, tem a agenda da Vitória, tem a agenda da doutora Thalita. Então, assim, quero passar com o doutor Juliano. Pode ligar lá que tem a agendinha do Juliano. Uhum. É a agenda da Vitória. Então, assim, tem a agenda da Thalita. Então, isso é legal e é importante. E é importante que é a equipe veterinária. Sim. E se quiser, eu quero passar com um tratamento com um ortopedista, a gente vai marcar com ele, com um oncologista, tem os horários dele. Eu quero fazer um ultrassom, tem a doutora que faz ultrassom, que é responsável por isso. Então, isso que é importante. Agora, o segredo para equilibrar vida profissional e trabalho é? No. Tentar fazer o seu melhor. Tentar fazer o seu melhor. A gente não consegue agradar todo mundo, mas tentar fazer o melhor. Eu acho assim, eu quero deitar no meu travesseiro e falar, fiz o meu melhor. É isso que eu tento fazer para equilibrar. Tento fazer isso. Tanto você em casa, que você dedica totalmente à sua família, e no seu trabalho, você dedica totalmente ao seu trabalho, né? Equilibrando assim. Agora eu vou fazer um bate-bola com você, Ju. Respostas rápidas. Nossa Senhora. Essa eu acho que é a mais difícil que eu vou fazer até agora. Cachorro ou cavalo? Nossa. Nossa. Cavalo? Cavalo. Qual você tem ou não tem? Eu tenho uma queda pelos dois, assim, absurdamente. Eu brinco que, nossa, eu não vivo sem meus cães, meu gatinho e meu cavalo. Falar em gatinho, tenta convencer o maridão a pegar um gatinho. Ó, Porque eu quero muito um gatinho, o maridão fica, Nana, eu quero muito um gatinho. Ó, tua missão agora é convencer o maridão a pegar um gatinho. vou pra achar mim. uma gatinha castrada, vacinada e vou Isso. entregar na sua porta. Tá ótimo. Tá no aniversário dele. Então tá bom. Ele tá por aqui. Então, ele não tá escutando não, gente. Campo ou cidade? Amo campo. Amo campo. Eu, assim, Essa foi fácil. eu gosto da cidade, mas esse campo é absurdamente. Não tem como. Cirurgia... Se acordar escutando os passarinhos, Não tem muito par, bom. né? Eu moro na roça, amo morar na roça, sou roceira. E eu acho assim, quando eu vou pra cidade, às vezes durmo em hotéis e tal. Gente, é horrível aquele barulho de carro, usina, aquele negócio. Eu com o maridão vamos pra São Paulo, o maridão chega na Marginal, quando ele entra na Marginal é bim, bim, uau, uau, uau. Ele fala, gente, cheguei em São Paulo, quanto tempo a gente tem que ficar aqui? Eu falei, olha a agenda, até tal hora. Ele, pelo amor de Deus. E quando a gente acorda de manhã, ele fala assim, escuta, os passarinhos cantando. Não tem coisa melhor que isso? Acho que não existe coisa melhor que isso. A paz do campo é surreal, né? É muito bom. Agora, cirurgia ou consulta? Nossa. Nu. Ó, Eu do amo os mineiro. dois. Eu amo os dois. Eu já virei mineiro, sou paulista, mas já tô mineiro. Não é né? mineiro, não adianta. É raiz, Naturalizado, é. Nossa, não é difícil, hein? Eu gosto muito de cirurgia. Gosto muito de cirurgia. Mas gosto muito de consulta também. Então, mas acho que cirurgia um pouquinho mais. E música preferida? Que é um eu sou- estilo? Eu brinco assim que a música para mim é várias fases. Eu tenho um amigo meu, uma coisa muito rápida, assim, que foi o Dado, que acho que ele é DJ, e hoje ele trabalha com outros ramos. E um dia ele trabalhava comigo, e ele falou assim, Juliano, eu liguei seu carro e tinha um Van Halen, um Angra, rock pesado, eu jamais eu ia imaginar que você escutava isso. Então eu falo que é muito fases. Eu gosto muito de country, gosto muito de sertanejo, mas gosto de rock. Eu acho que a música para mim são fases do que eu tô passando naquele momento. O momento na hora que você Momento na encaixa a hora. música, né? Mas essa aqui não tá aqui, mas eu vou perguntar. Um momento especial não vale nascimento de filho nem casamento. No. Momento especial. Nossa, ela judia, né? Não, bato com força. Nossa, momento especial. Não vale filho, não vale casamento. Porque senão tu não fala assim, nascimento do filho. Quando eu casei. Não pode, né? Isso aí é muito óbvio. Nossa. Eu tenho vários. É difícil, assim, falar um... Eu acho que a abertura da clínica pode ser um... Sim, Um não. momento. Eu acho assim...
A abertura da clínica e você conquistar o seu espaço, eu acho que, assim, é um momento especial. Sim. Eu comecei com uma caixinha de material cirúrgico, pequenininha, assim, e meia dúzia de remédios. Eu acho que isso aí foi ali. Acho que meu primeiro paciente ali que entrou pela porta temos histórias, assim, nós tem muita história. A gente ia ficar aqui dias e dias. Então, assim, eu acho que a abertura da clínica, assim, é um momento muito especial. E um sonho ainda não realizado? Nossa. Eu acho que tem vários sonhos para serem realizados. Profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que cada um está sendo... A gente brinca, né? Que para ser brasileiro, cada dia vai um passo de cada vez. Então, cada passinho que a gente está dando está realizando um sonho. Então, eu já realizei vários e tem muitos por vir. Então, eu acho que não tem um, assim, uma meta. Profissionalmente, eu acho que a evolução da clínica está sendo uma meta muito legal. Pessoalmente, eu acho que tem ali a minha família que me apoia muito. Eu amo meus filhos de paixão, minha esposa. Então, assim, é ali. Eu falo que a gente não precisa de muito para viver bem. Entendeu? Então, a gente precisa Aí eu de achei uma lindo família. você falar minha esposa, porque meu marido fala esposa também. Porque tem uma minha mulher, né? Não, Minha esposa, acho lindo. O maridão fala minha esposa também, eu amo. E um livro? livro, olha... Eu tenho lido muito livro de Veterinária. assim, não tem um livro, acho que eu tenho tantos livros, assim, livro de... Mas eu acho que livro... não tem. É que vocês estudam tanto, médico Não, mas estuda na verdade, tanto, assim, né? igual, eu brinco que a gente faz uma pós por ano, né? E o ano passado, esse ano eu não fiz, eu falei assim que eu tô com deficiência de pós, que eu preciso de uma pós. Então, assim, eu gosto muito de estudar a parte clínica, teórica. Então, eu brinco, eu gosto muito de um livro, mas é o Teresa Folsom, mas é de cirurgia clínica. Então, não tem muito, assim, um livro pessoal. É, porque, igual eu falei, o tempo que vocês têm, já tem corrido a vida. Para parar para ler, vou ler uma coisa Eu tô que lendo um agrega... agora, aquele filho rico, filho pobre. Eu tô lendo esse agora. Aí, ó, uma boa Eu tô indicação lendo de um esse. livro. É bom, é legal, é uma coisa simples, boa. Eu leio alguns livros assim, a gente tenta melhorar, né? Cada dia a gente tenta melhorar um pouco. Então, agora a gente já está caminhando para o final. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para quem ama animais. Não importa a espécie. Eu acho que a gente tem que... assim, adotou. Cuide com carinho, do começo, meio e fim. Ele vai te dar só alegrias, assim. É muita alegria que um bichinho te dá. Pode ser cavalo, pode ser boi. Eu tô com uma vaquinha pet em casa agora, que está criando uma madeira. Então, boi, cavalo, peixe, passarinho, cachorro, gato. Crie com carinho, dê sua atenção, seu momento. E todo mundo tem que ter um. Porque assim, você chega em casa, tem seus filhos, sua esposa, e tem o seu bichinho ali abanando o rabo. Então, é um complemento. Sim. É um complemento e faz parte da família. Então, assim, é bom que eu falo que é uma terapia. Entendeu? Sim. Adote um, é o que eu recomendo. E outro, não escolher raça, né, doutor? Não. Porque o negócio de ficar escolhendo raça... Nossa, em casa tem 2 vira-latas, são maravilhosas. Meu pai faleceu, me deixou uma. Doida, surtida de tudo. É a Laika. Ela me dá só dor de cabeça, mas eu adoro ela. Ela é minha companheira noturna. Eu vou lá, meia-noite, mexer com o bicho, tá lá a Laika. Eu acho os vira-lata muito grato. A neguinha eu adotei ela com 12 filhotes. Castrei os 12, doei os 12 e ela tá comigo até hoje, porque ninguém quis ela. Aí ela ficou comigo. Mas a neguinha é a paixão também. E tem a Petit, a Lu, nossa, em casa é um zoológico. Tem a Blue, que se eu não falar da Blue, meu filho vai ficar doido. Tem a minha pequenininha, uma Shih Tzu, que é a Clarinha, é muito bom, é muito bom. É um complemento, é uma família gigante, gente. Eu acho que todo mundo tem que adotar um. Isso eu acho que é legal, que muda a vida, dá trabalho, mas tudo dá trabalho. Não tem que fazer. Não tem que fazer. E um recado para os jovens hoje que sonham em seguir uma carreira de veterinária. É difícil, não é fácil. Não queira sair da faculdade sabendo que você vai trabalhar e vai ganhar rios de dinheiro, porque veterinário não ganha, a gente rala, a gente luta, é começo, meio e fim. Não,
não tem horário e não pode ter corpo mole, entendeu? Então, assim, eu falo para quem quer entrar na carreira hoje, tem que, assim, saber que é difícil, entendeu? Não é fácil, como toda profissão. Sim. E você tem que amar o que gosta, entendeu? A consequência do bom trabalho é o que você vai colhendo os frutos. Sim. Mas, assim, você tem que fazer o que gosta com amor. Você vai ter momentos bons, momentos ruins, mas é que não pode ter medo de trabalhar. Eu falo, não dá para fazer corpo mole. É de dia e de noite. Eu vou formar, vou trabalhar de tal hora até hora, esquece. Quando eu formei, eu trabalhava 18 horas, 16 horas. Até hoje ainda. Então, assim, eu tenho poucos os dias que eu trabalho menos de 14 horas. Então, não é fácil, não é porque eu estou com 25 anos de formado. Entendeu? E depois que você faz o que gosta, não é trabalho, né? Tem dia minha esposa fala, você não vai voltar para casa? Não, chega, não. Não, eu tô aqui, tem mais um, tem mais dois, tem mais três. Então, assim, é gostoso do dia a dia. Você vê o bichinho melhorando a cada dia, ali, entendeu? Tendo a sua melhora ali, a sua gratificação. Muitos pedem muito colo. Muitas vezes a gente vai para casa e eu falo assim, será que está bem coberta? Vou voltar lá, vamos botar mais coberta. Entendeu? Então, assim, não dá para... É como se fosse cobrir seu filho, né? Você está cobrindo ali. Então, a gente se preocupa até com isso. E quem quer encontrar a VetCare, como é que faz? Basta de novo endereço, rede social. Rede social, já sei que o Instagram é @VetCareCambuí. Agora, o endereço? Rua Governador Valadares, 367, Centro, próximo à Caixa Econômica Federal. Aquela rua ali que desce em sentido ao Córrego do Bom Jesus. Tá? Então, assim, a gente está ali. Tem o Instagram, Facebook, nós temos o WhatsApp, né? E a clínica está ali, de portas abertas para esperar. Quem quiser passar lá para conhecer, tomar um cafezinho com a gente, tem um cafezinho bom lá, que é do meu professor, doutor Álvaro, novamente. Então, quiser passar ali, conhecer a clínica, conhecer nossa estrutura, a gente está ali de portas abertas. E brinca que é uma família VetCare. Não é só o doutor Juliano, é a família VetCare. É isso daí, gente. História maravilhosa. Se você gostou dessa história do Juliano, já clica aqui, comenta, compartilha com os amigos, curte. E esse é o A Mais Cast. Se você também quer participar ou conhece alguém que tem uma história linda para contar, ou algum profissional que você fala, queria tanto ver aí, Kelly, manda para nós nas nossas redes sociais, que nós vamos estar aqui para receber com o maior carinho possível. E não deixa de seguir nas redes. Vai uma coisa, Ju? Eu queria só fazer um agradecimento Então, especial. deixa eu Ju com um parênteses. Desculpa. Imagina. Eu queria agradecer meu pai, Tarcísio, que faleceu, minha mãe, Dioneia, né, que me ajudaram no começo da minha vida inteira, na minha formação, meu avô, que me ajudou muito, minha avó, minha família em si, a minha esposa, a doutora Cláudia, né, Catelã, os meus filhos, né, o Lorenzo e o Pedro Jorge, né, que estão aí, e minha equipe, né, que está aí hoje em dia ali, né, a doutora Vitória, a doutora Thalita, a Letícia, a Gabriela, nossa estagiária que está lá, a Donias, que começou um estágio com a gente aí. Então, agradecer toda a nossa equipe, né? E os nossos clientes e amigos, né? Agradeço você, Kelly. Imagina, obrigada. O seu marido, pela oportunidade, pelo carinho de me receber aqui e contar um pouquinho da nossa história, né? Que eu acho que é legal para as pessoas conhecerem, né? O dia a dia e também de tudo como começou. Sim, então, claro. Muito obrigado para a nós você. Foi um prazer. E, nossa, estou lisonjeado. Para nós foi um prazer ter você aqui, porque eu acho que, como as pessoas veem, às vezes, você na rua, correndo para lá e para cá, não sabe o que você faz, né, ao certo hoje. Eu queria mostrar isso para as pessoas. Ótimo. E também transferir um pouco desse seu amor que você tem pelo animal, para as pessoas verem que realmente o que você faz é com amor, de fato, é pensando no bichinho mesmo, né, no animal. E esse amor que você transfere para mim, para minha filha, né, para a Aisha, que é minha filha, Aisha, minha filha. Então, a gente quer mostrar um pouquinho desse lado do Juliano que as pessoas não conhecem. Só vê correndo de caminhonete para baixo, para cima, mas não sabe o que ele está fazendo e o amor que ele tem. Então, eu queria mostrar isso um pouco para quem está nos assistindo. E obrigada mesmo. Muito obrigado mesmo. Por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agora sim, você que curtiu, gostou do nosso bate-papo? Então, comenta, curte, se inscreve no canal Rádio Curiacos 98.9.
E é isso daí, mais um episódio do A Mais Cast. Semana que vem nós estaremos aqui novamente aguardando você toda segunda-feira às 8 da noite. Um convidado e uma história especial espera por você. Muito obrigada. Hey.